O assunto agora vai chamar a atenção de muitos dos nossos ouvintes que estão nos perguntando sobre questão de volta às aulas, querem saber dos protocolos, as novidades em relação a esse assunto. O repórter Lucas Herrero preparou um material importante aí sobre transferência de alunos da rede particular para a rede pública durante a pandemia do coronavírus. É um levantamento exclusivo aqui da Rádio Bandeirantes, preparado pelo Lucas, que está ao vivo conosco em áudio e vídeo e vai trazer os detalhes. Fala, Lucas, tudo bem? Bom dia para você. Muito bom dia a você, Pedro. Bom dia, Thaís, e também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. São dois levantamentos, viu? O primeiro envolvendo as escolas estaduais de São Paulo e também um outro envolvendo as escolas municipais da capital paulista. Nesses dois levantamentos, houve um aumento de 60% nos pedidos de transferência dos alunos que estavam nessas escolas particulares entre abril e junho, Pedro, ou seja, no último trimestre. Ao todo, foram 13.287 solicitações, quase 5 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas nos colégios do estado, que englobam ali os alunos do ensino fundamental e também os alunos do ensino médio, o crescimento dos pedidos chegou a 98% entre abril e junho, sendo que só em maio foram 2.371 novas transferências no pico ali da nossa epidemia. E a gente também foi atrás, Pedro, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, que é o sindicato das escolas particulares. O que eles dizem? Que essa migração ainda é pequena se a gente analisa o número absoluto de alunos na rede privada. Eu conversei com o presidente Benjamin Ribeiro, ele disse que os grandes problemas no momento são a inadimplência, que chega a 10% no estado, e também a questão da educação infantil. São Paulo tem 2.400.000 alunos matriculados na rede privada. 24% dos alunos matriculados do ensino básico hoje estão na rede privada. E ainda é muito pequena a transferência do aluno do ensino regular. Não chega a 5%. O problema maior está na educação infantil. A gente acredita que de 60% a 80% dos alunos de 0 a 3 anos e 11 meses saíram da escola. Falando em educação infantil, Pedro, a gente também foi atrás da Secretaria Municipal de Educação. E o que eles informaram? Que nesse último trimestre ali, compreendendo abril e junho, eles receberam 848 pedidos pela internet entre creches e escolas do ensino infantil. Um aumento de 28% em relação a 2019. Só que eles alertam que ainda é preciso analisar esses dados levantados pelo sistema online antes de afirmar com certeza que existe um aumento das transferências, mas claro, eles estão se preparando para atender todos os alunos que saírem das escolas privadas e forem para as escolas municipais. Mas o dado é bem alarmante, 60% de aumento das escolas particulares para as escolas públicas nas transferências. Pedro. Secretário Estadual de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, ao vivo conosco agora aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, bom dia. O Estado de São Paulo vai dar conta dessa demanda maior pelo ensino público, que já começa a despontar pelos números trazidos aqui pela nossa reportagem? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Apesar de ter um aumento significativo em relação ao mesmo período no ano passado, esses números nós temos total capacidade de atendimento, aliás, temos condições de atender, inclusive, um número ainda maior. Especialmente dependendo da região. Logicamente que tem regiões que a gente terá um pouco mais de dificuldade eventualmente, mas este número, no valor absoluto que nós temos de alunos, é ainda pequeno, mas é um sinal importante. Nós consideramos que este é um sinal importante de uma movimentação que, como disse o presidente do sindicato, é maior ainda na educação infantil, porque há um movimento de retirar o filho da escolinha, da educação infantil e não matriculá-la em outra, mas simplesmente tirar para, neste momento, não pagar mensalidade ou coisa do gênero. E isso nos preocupa, porque aí sim, nas redes municipais, não é nem tanto a rede estadual, mas nos preocupa a capacidade tanto das redes municipais quanto a esse ecossistema que precisa estar funcionando muito bem, tanto para atendimento às famílias, quanto especialmente atendimento às nossas crianças. Secretário Rocieli Soares, a gente tem acompanhado aqui a manifestação de muitos pais, preocupados com esse momento, e agora é uma preocupação a mais, O Estado deve receber aí um número muito grande de alunos que estão vindo, da rede
privada de ensino, e imagino que no meio dessa reorganização toda há um esforço para receber esses alunos no primeiro momento. O senhor tem a expectativa de que nós possamos retornar às aulas presenciais aqui no estado de São Paulo, na rede pública e na rede privada, ainda nesse ano de 2020? Bom, Pedro, vamos lá. Desejo, expectativa, sonho, querer, tenho muito, até porque, apesar de todos os esforços de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com outras soluções que as escolas, os professores estão fazendo trabalhos incríveis, nada substitui, eu sempre deixei isso claro, tenho uma posição muito clara em relação a isso, nada substitui o professor na sala de aula com os nossos estudantes, né? Os nossos estudantes estão passando por situações muito difíceis, os próprios professores também estão passando por situações difíceis. É muito diferente você trabalhar de casa, com toda a vida se misturando, o aluno não está indo para a escola num ambiente mais preparado, propício, pensado para a educação. Então, tem uma série de desejos. Agora, não dá para burlar a regra de ouro, tem que ter segurança na área da saúde, dizendo, olha, realmente agora dá, nem que seja aos poucos, mas isso é importante. Então, portanto, a gente defende, sim, que quando possível, isso é muito importante, quando possível, que haja o retorno, mesmo que sejam por menos tempo durante esse ano. Se não for em setembro, que seja em outubro, que seja em novembro, mas é muito importante, por vários aspectos, para a educação, que esse retorno ocorra com a maior brevidade possível, com a segurança que a saúde vai certamente nos determinar. Tá picotando um pouquinho o seu som, secretário, mas é importantíssimo isso que o senhor está dizendo, até porque tenho certeza que os pais aumentaram o volume do carro agora quando o senhor começou a falar de retomada de aula. A previsão era para setembro, estão mais longe disso, secretário? Ainda não dá para dizer, Pedro, provavelmente sexta-feira a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque os dados estão sendo consolidados, né? O que não dá? Até o início de setembro, o estado todo no amarelo, não haverá o retorno. Então, esse é o protocolo. Tem que lembrar que não é uma data de 8 de setembro, são condicionalidades que precisam ser obedecidas. Logicamente, a gente está estudando muito isso, olhando muito para esses números, olhando o comportamento. Nós temos uma boa notícia para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana, que tem se mantido estável, tem decrescido os números, isso é positivo e é um bom sinal. O interior ainda sofre um pouco mais e, logicamente, nós temos que observar ainda esse movimento. Então, até sexta-feira, nós vamos receber, até sexta-feira de manhã, vamos receber os dados consolidados desses últimos 14 dias, para, junto com a equipe da saúde, sentar, conversar, e nós estaremos na coletiva de sexta-feira falando sobre esse assunto junto com o governador João Dória. Secretário, queria perguntar para o senhor o seguinte, nesse momento o governo do estado está conversando com o Sindicato dos Professores a respeito da volta das aulas presenciais. Qual é a reação da categoria e do sindicato em relação a essa possibilidade? Bom, eu tive uma reunião com o sindicato, creio que há 2 semanas atrás, 2 ou 2 semanas e meia atrás. Nós estamos buscando conversar diretamente com os professores, isso é muito importante, nas lives, em todos os momentos. Logicamente que os professores, eles têm receio em relação à volta, como todos temos receio em relação a um monte de coisa. Nós estamos desde março falando para a sociedade brasileira, falando para a sociedade paulista, por exemplo, que fique em casa para você não se contaminar, tudo isso. Então, é lógico que há um receio que eu entendo ser natural pelo processo que a gente está passando. A gente está começando a sair. E veja que antes de 8 de setembro a gente não está falando de nenhuma volta. Então nós estamos falando de ainda mais de um mês para esta discussão efetiva ainda ocorrer. Então a gente vai continuar falando com a categoria, com as categorias, por falar nisso, não são só os professores que precisam ser ouvidos, são os professores, são os agentes de organização, os diretores de escola, a área pedagógica, mas também os pais e os próprios alunos, né? Essa semana tive diversas reuniões com os estudantes também para entender quais são os dilemas, quais são as preocupações, o anseio também pela volta é grande, é importante dizer, apesar do receio
né, de vai ter a proteção, não vai, como é que funciona isso, também tem um anseio pelo retorno, né, tanto por parte de professores quanto por parte de alunos. Então, a gente precisa encontrar o momento adequado, a forma, a segurança, lembrando que nos nossos protocolos existe um comitê local, inclusive, e acho que isso é cada vez mais importante, né, a gente dar mais liberdade para que as escolas desenhem os seus planos de retorno, considerando as suas condições locais. Vou dar um exemplo. A gente tem lá dito no plano que após, né, chegarmos todo mundo no amarelo e tal, quando começar o retorno, é de até 35%. A escola poderá dizer, não, mas aqui a gente quer começar com 10%. Aqui, especialmente a escola estadual, né? Poderá começar com 10% apenas dos alunos, apenas para aqueles alunos que mais precisam, por exemplo, que não estão conseguindo entregar as atividades, não estão conseguindo acompanhar. Como que a gente ajuda mais estes alunos? Isso é um plano que poderá, por exemplo, ser feito pelas escolas e fazendo isso bem lentamente até a gente adquirir as condições cada vez melhores e total segurança que tem que ser perseguida desde o início. Para participar conosco dessa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, também convidamos aqui o repórter Lucas Herrero, né, que preparou o material aí sobre a mudança das crianças das escolas particulares para a pública durante a pandemia do coronavírus. O Lucas tem uma pergunta para o secretário também. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Pedro. Bom dia, secretário. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu queria perguntar duas coisas, porque primeiro a gente conversou com o presidente do sindicato, né, das escolas particulares, e eles disseram que estão completamente prontos para essa retomada. Existe alguma possibilidade ainda de ser feito o que aconteceu no Rio de Janeiro, de separar, de modificar o tratamento das escolas particulares para as escolas públicas e retomar as aulas antes nas escolas particulares? Há uma mudança de concepção do governo do estado quanto a isso, ou vai ser mantido da mesma forma como era no início da epidemia, como o senhor tinha avisado que seria um retorno ao mesmo tempo, tanto nas escolas particulares como também nas escolas públicas? E um segundo ponto é como anda hoje o centro de mídias, né? Quantos alunos vocês estão conseguindo atender, sendo que lá no começo era cerca de 1 milhão de alunos, né? Hoje a gente já tem praticamente 70%, 80% dos mais de 3,5 milhões de alunos atuando e também conseguindo assistir às aulas pelo Centro de Mídias Online, secretário? Bom, obrigado. Vamos começar pela segunda pergunta. O Centro de Mídias, a gente está com acompanhamento de mais de 80% já dos estudantes, com entrega de notas, com atividades, seja pelo Centro de Mídias, seja assistindo às aulas na rede social, seja assistindo às aulas na televisão, seja pelas atividades que as próprias escolas estão fazendo. A gente está trabalhando com multiplataforma, não apenas com uma plataforma, isso é bem importante. A segunda coisa, em relação às escolas particulares voltarem antes ou públicas, vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático sobre o que a gente tem dito desde o início. Se o Estado chegar, todo mundo no amarelo, no dia 8 de setembro, certo? Como existiria a possibilidade, a gente vai avaliar esses números até sexta-feira. Mas se puder voltar no dia 8 de setembro, as escolas particulares estão prontas para voltar, elas voltariam, por exemplo, no dia 8 de setembro. E por algum motivo a rede estadual não conseguiu comprar um item, ou a rede municipal não conseguiu se preparar, por algum motivo a rede municipal, a estadual diz, não posso voltar agora, vou voltar no dia 15, no dia 20 ou mais para frente, aí a escola particular está autorizada. O que não dá para fazer? Qual é a exceção que nós não entendemos que não é cabível? A saúde nos diz o seguinte, nós só podemos ter circulando no estado 2 milhões de estudantes por dia. Lembrando que a gente tem 12 milhões de estudantes por dia entre a educação infantil até o ensino superior. Então, se a saúde diz o seguinte, olha, por questão de transporte e de segurança, a gente permite o início da retomada, mas só 2 milhões de pessoas podem retornar. Não é justo eu dizer que esses 2 milhões são exclusivamente da rede particular. Então, quando a saúde disser que pode retornar, a regra vale para a pública e para a privada. Agora, se a pública, porventura, não estiver pronta para este retorno neste momento, a privada não pode ficar presa. Mas não há possibilidade de a gente dizer eu só posso liberar X alunos agora por dia por uma questão de movimentação, transporte e tudo mais dentro do estado, então vou liberar só para as particulares. Então, a concepção ainda está mantida, mas desde o início temos falado sobre este ponto que é importante,
deixar muito claro, né? Todos temos que estar prontos. Nós estamos aqui na rede estadual comprando equipamentos, já compramos os termômetros, conseguimos, aliás, um preço muito bacana. Estamos terminando a licitação de Face Shield, que é aquela proteção para os nossos funcionários, aquela que é usada na saúde, por exemplo, a compra de máscara para estudantes, para professores e todos os profissionais, e equipamentos outros diversos. Vamos refazer nossos contratos de limpeza para reforçar o serviço de limpeza nas escolas, que é uma demanda muito forte, inclusive. Estamos revendo o modelo do termo de referência. Então, tem muita coisa sendo feita. Temos que estar preparados para esse retorno gradativo e com segurança. Se não estivermos preparados, não dá para retornar, porque nós não vamos colocar nem nossos profissionais e nem nossos estudantes em risco, Lucas. O Lucas tinha feito uma outra pergunta também, não é, Lucas? Não, ele respondeu, contemplou as duas, Thaís. Ah, boa. Ô, secretário, e aí, como é que o senhor vê essa posição de algumas cidades, aqui como no ABC, por exemplo, que já descartaram a retomada de aulas presenciais em escolas municipais nesse ano, ainda que o Estado autorize o retorno das aulas com números melhores aí da pandemia do coronavírus? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem respeito pela autonomia, pela decisão. Cabe aos prefeitos, aos seus secretários municipais responderem pela decisão local. Então, isso é da organização federativa do nosso país, que a gente precisa respeitar. Dito isso, eu tenho uma posição contrária sobre esse anúncio. Vamos lá. A gente pode até acabar adiando, porque não temos as condições ideais, mas não concordo em anunciar agora que não teremos a volta durante o ano. E se surgir a vacina no meio do caminho, e se as condições estiverem realmente muito boas e as próprias famílias já desejarem o retorno. Eu acho que esta decisão, seja para uma decisão, seja para outra, precisa ser tomada a cada semana, a cada 14 dias, como a gente tem falado. Veja só, a gente está há mais de um mês da possibilidade de retorno, e a gente está aqui num amplo debate sobre voltar ou não voltar. Por isso disse, na sexta-feira vamos nos pronunciar mais sobre isso, porque teremos a consolidação dos números deste período. Mas não dá para a gente tomar uma decisão de que até o final do ano, no meu entender, não se retornam as aulas. Por mais esforço que a gente faça, nada substitui a escola por vários aspectos, inclusive de saúde, viu? Tem muito jovem, muita criança entrando com processo de depressão, não conseguindo mais, tendo mais dificuldade de acompanhar as coisas. Isso não é na rede pública, viu? É na rede pública, na rede privada, na rede municipal, na rede estadual, em todos os modelos. Por uma série de fatores, a escola não é somente o local de aprendizagem, é o local de aprendizagem com socialização, e isso é importante dar esta possibilidade. Então, eu não concordo, né? Respeito, absolutamente respeito, a decisão cabe sobre a rede municipal a cada prefeitura do estado, e é natural isso, mas eu, tecnicamente, tenho uma discordância. Agora, se não tivermos as condições, aí é outra coisa, vai decidindo passo a passo. Mas nesse momento eu achei que foi precipitada. Secretário Rocieli Soares, queria pedir para você explicar para o nosso ouvinte o que o governo está planejando em relação à mudança do currículo do ensino médio para o ano que vem, até como tentativa de combater a evasão, que deve aumentar agora, não é? Aumentando a capacidade de escolha do aluno em relação àquilo que será cursado. O que vai ter de novidade? Thaís, esse é um ponto super importante. Essa reforma começou há muito tempo atrás, em várias discussões, já estamos aí há muitos anos nesse debate, e agora, com a reforma do ensino médio, com a nova legislação aprovada em 2017, depois tivemos as diretrizes curriculares, inclusive quando eu estava como ministro, foi aquilo que era um desafio, que era ter uma escola linkada ao desejo, ao projeto de vida do estudante, aumentar o protagonismo do jovem. Todos os estudos apontam que a gente precisa dar mais protagonismo, mais escolhas, ouvir mais o jovem nesse processo. A gente vai ter isso ainda maior para o nosso estudante após a pandemia, né? Esse desejo, essa necessidade, porque a gente tem uma possibilidade de evasão, de abandono. O novo ensino médio, a gente está falando muito, primeiro, escolha de itinerários. Então, ele vai ter toda a parte geral e dentro da parte comum, ele vai ter, por exemplo, os itinerários ou por área do conhecimento, né, as 4 áreas do conhecimento, ou
os itinerários integrados. Então, você pode... O que é um itinerário integrado? É o conjunto de disciplinas, para o pai e para a mãe que nos escuta, né? É o conjunto de disciplinas, por exemplo, de matemática e de ciências humanas, que podem ser um itinerário só, dependendo do projeto de vida, do desejo do aluno. Ou de ciências da natureza com a matemática, ou de linguagens junto com a matemática. Temos muitas perspectivas, ou de linguagens com ciências humanas, ou de ciências da natureza com ciências humanas. Então, a possibilidade destes de dar esta diversificação com aprofundamento. A legislação fala de 3.000 horas para o ensino médio a partir de 2022. Nós já estamos aplicando 3.150 horas. Nós já somos o estado que tem o maior número de horas regulares e ainda olhando para a expansão das escolas de tempo integral. Então, a ideia é que o currículo ele seja mais atrativo, centrado no jovem, no protagonismo e que ele tenha um processo de escolha, que ele tenha um processo de aprofundamento. Secretário, queria lhe fazer uma pergunta do nosso ouvinte, Hamilton Teixeira. Ele fala o seguinte: a cidade de São Paulo está na fase amarela há mais de 20 dias. Há a possibilidade de que as aulas retornem presencialmente na capital, independente da situação do interior? Bom, Hamilton, obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta que nós ainda estamos estudando, estamos trabalhando junto com a saúde. O nosso conceito é que a volta seja por inteiro. Quando o estado todo chegar no amarelo, a gente tem o retorno da educação, ainda que faseado, bem lentamente, para a gente ter segurança. Mas estamos sempre estudando tudo aquilo que vai chegando, temos demandas de várias instituições que têm nos perguntado sobre isso, e eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é cada vez mais ouvir a escola propriamente dita nesse processo. Nós temos realidades muito distintas, mas a ideia é manter a regra do retorno como está estabelecida em conjunto, à medida que o Estado realmente avançar e tivermos segurança na saúde. Secretário Rocieli Soares, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. A gente volta a conversar aí ao longo da nossa programação sobre os assuntos ligados à educação. Até uma próxima. Obrigado, Pedro, Thaís e Lucas, e especialmente a todos que nos ouviram e nos assistiram aqui na Band. Um grande abraço.